Olá, 12h04, começa agora o Câmara Notícia desta segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Participe com a gente e envie a sua mensagem para o WhatsApp da TV Câmara Campinas no 19 97829 3776. Confira agora os destaques da edição de hoje. Parceria entre Prefeitura e APAE gera empregabilidade em viveiro municipal. Mário Gatti faz campanha de doação de brinquedos novos para as crianças internadas. Na Câmara, hoje é dia da 53ª reunião ordinária. Confira o desempenho dos times de Campinas na 26ª rodada do futebol. CEPAT divulga 180 vagas de emprego em rede de restaurante que vai se instalar na cidade. De apoio ao trabalhador em Campinas, realiza um processo seletivo nesta terça-feira, dia 17 de setembro, da empresa Alife Nino, que está abrindo 3 restaurantes em shoppings aqui de Campinas. São 180 vagas, sendo 90 para garçom, garçonete, 60 para cozinheiro ou cozinheira e 30 para auxiliar de cozinha, com salários que variam entre R$ 1.800 e R$ 2.003. Os interessados devem ter ensino fundamental completo, sem exigência de experiência comprovada na área, e podem participar do processo seletivo moradores de Campinas, Sumaré e Hortolândia. A primeira seleção já foi realizada na última sexta-feira e a gente tem então uma nova edição amanhã que você pode levar até o CEPAT, que fica na Avenida 427, no centro de Campinas, com carteira de trabalho, documento com foto e o currículo. A gente lembra que essa seleção vai ser das 9 da manhã até às 11 da manhã. E a gente fala agora das outras vagas disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador, que está lá no site cepat.campinas.sp.gov.br. Olha, a gente vai aqui, vagas de emprego, eu já entrei direto. E a gente tem em ordem alfabética a primeira parte já com açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de motorista. Quando vocês veem vagas duplicadas, a gente pode ver que são 2 quadros escrito ajudante de cozinha, é que são empresas diferentes, tá? Então, por isso que essas vagas estão separadas. Ajudante de obras, assistente administrativo, atendente de balconista e olha, e por aí vai. Eu tô aqui passando, hoje como são mais de 500 vagas, a última entrada que eu fiz no site são 520 vagas, então já vou na última página. Isso você pode fazer aí na sua casa, pode fazer no seu celular. E aí a gente tem as vagas, olha, para pedreiro, pintor de obras, recepcionista, atendente para carga horária de 6 horas, recreacionista, recreador, repositor de mercadorias e por aí vai. A gente lembra que fora essas 180 vagas que eu acabei de falar, que são específicas para esse restaurante, essa rede que vai abrir em 3 shoppings da cidade, que para essa o atendimento é no CEPAT do Centro, Avenida Campos Sales, 427. As outras unidades ficam na Avenida Rui Rodrigues, 3.900 e a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, que fica 902, em frente à Praça da Concórdia. Então, aproveite. Olha só, a gente teve aí semana passada a notícia da questão do incêndio lá no Pico das Cabras. E a região do Pico das Cabras, localizada em Joaquim Egídio, no distrito aqui, que é um distrito de Campinas, sofreu o incêndio de grandes proporções na última semana. E mesmo com a atuação intensa das autoridades e de voluntários, o dano contabilizado é maior do que 120 hectares e, infelizmente, tudo indica que a causa da destruição foi a ação humana intencional. Um incêndio de grandes proporções que começou na segunda-feira, dia 9, na Serra das Cabras, entre Joaquim Egídio, Morungaba e Itatiba, permaneceu com focos ativos por toda a última semana. Segundo a Defesa Civil, nos primeiros dias o fogo chegou a consumir 120 hectares de mata, o equivalente a 140 campos de futebol. É importante salientar, que a gente está usando a estrutura do Parque Astronômico do Pico das Cabras como um posto de comando.
né? Na região do parque, o incêndio já está controlado. A maior parte da área é considerada área de proteção ambiental. O Pico das Cabras, nas imediações do Observatório Municipal Jean Nicolini, chega a alcançar 1.080 metros de altitude. O combate dentro da mata, ele é complicado, o terreno é muito acidentado, as árvores são altas, né? O fogo, ele costuma trabalhar, né, atingir a parte rasteira do mato. Então o combate direto ele é muito complicado, né? Durante o dia a gente faz esse combate. Nosso trabalho agora está sendo principalmente na questão de organização e contenção com a realização de aceros, né? A gente conta também com apoio aí, Corpo de Bombeiros coordenando a emergência, com a Defesa Civil, as prefeituras municipais também com maquinário e diversos voluntários, né, das fazendas, funcionários das fazendas também que estão atuando. Durante o período da noite, o combate ele fica mais complicado, muito perigoso para as equipes e também para os voluntários. Então a orientação nossa é que durante o período da noite a gente trabalhe somente no monitoramento e contenção em locais que sejam mais abertos, né? O combate à noite ele não é indicado e não é efetivo, tendo em vista a dificuldade de locomoção no terreno, o perigo gerado pelas chamas e também a dificuldade de senso de direção, por conta de ser uma mata fechada. O país todo tem sofrido com focos de incêndios e o alarmante é que a maioria poderia ter sido evitada. A gente tem, né, uma pequena incidência de fogos gerados espontaneamente, né, mas cerca de 93% deles, vamos dizer assim, são gerados por ação humana. Alguns casos dolosos, né? Em alguns casos não. Às vezes por infelicidade, alguém vai queimar lixo que não é indicado também que se faça nessa época do ano. Está tudo muito seco, a estiagem ela está intensa, está complicada, né? Mas algum popular vai queimar algum lixo, queimar alguma parte da residência ali, algum resíduo que tenha, e esse fogo se descontrola e acaba atingindo, né? Aqui, esse fogo foi gerado a princípio, né, pelo que a gente tem de constatação, um incêndio criminoso, né, e o suspeito ele foi capturado, foi preso. Então assim, a gente tem trabalhado na contenção do incêndio agora, possivelmente todo esse desdobramento causado por essa ação. Em caso de incêndio, acione os órgãos competentes. 193, Corpo de Bombeiros atua também, né, e o policiamento, né, a gente pode acionar também o 190. Por conta de ser uma ação criminal, né, a Polícia Militar ela atua também, as guardas municipais dos municípios também podem ser acionada, Polícia Ambiental, todos esses órgãos estão mobilizados e trabalhando para que essas ações sejam minimizadas o máximo possível. A gente conta com o apoio da população, esse apoio é muito importante, principalmente na questão de conscientização, que a gente está passando por um período difícil, né? A estiagem está prolongada e está muito intensa, então todos têm, né, uma parcela ali de precaução e de preocupação na contenção e no combate dessas atitudes que infelizmente têm acontecido. Olha só, e neste domingo a Prefeitura, com apoio do Corpo de Bombeiros, monitorou a área da Serra das Cabras, ali no distrito de Joaquim Egídio, de modo a evitar que focos de queimada nos limites com Itatiba e Morungaba atingissem as matas campineiras. A gente lembra que até a tarde de ontem não se constatava nenhum foco de incêndio ativo nesse lugar aí, principalmente ali na divisa com esses municípios. O incêndio da última semana, como vocês viram na reportagem, foi de grandes proporções, 120 hectares, e o Observatório Municipal de Campinas Jean Nicolini, localizado na Estrada do Capricórnio, na Serra das Cabras, em Joaquim, apesar de próximo à área atingida pelo fogo, não foi atingido. Então a gente conseguiu aí, a gente lembra que ele esteve fechado justamente para mensurar se tinha havido algum dano ou não, mas de acordo com a prefeitura, nada aconteceu ali. E hoje a gente daqui a pouco vai falar sobre a previsão do tempo, mas ainda bem, né, que a gente está tendo essa chuvinha para dar aí, de certa forma, uma refrescada, e mesmo que seja pouco, molhar aí principalmente as áreas que têm possibilidade de incêndios aqui em nossa região. Uma parceria entre a APAI e o Viveiro Municipal de Campinas tem impulsionado a plantação de flores pela cidade. A parceria entre a APAI e o Viveiro Municipal de Campinas tem proporcionado aprendizado aos assistidos e manutenção aos canteiros da cidade. O Serviço de Iniciação e Qualificação Profissional, que é o CIQP, né, Centro de Iniciação e Qualificação Profissional da APAI Campinas, ele atende usuários da APAI a partir de 14 anos com deficiência intelectual.
E eles entram lá no serviço e passam por todo o processo de iniciação e qualificação profissional, do início ao fim. Então ele passa por habilidades gerais 1, 2, passa pelos cursos de jardinagem, de horta e de auxiliar de cozinha. E depois que ele passou por todos esses processos, ele, a partir de 16 anos, ele pode sim vir para o estágio. Ao chegar na APAI, os alunos na faixa dos 14 anos já são inseridos no grupo da primeira fase do CIQP, Centro de Iniciação e Qualificação Profissional. Eles iniciam ali na minha sala, que é a sala de habilidades gerais 1, básico, que são os primeiros contatos, né, deles com esse Centro de Iniciação e Qualificação Profissional. Nós trabalhamos a pedagogia, é uma pedagogia bem funcional, que nós trabalhamos já com eles aquilo que eles já trazem, né, de conhecimento. Alguns já chegam aqui alfabetizados, né, já têm mais contato com essa questão acadêmica, com essas habilidades acadêmicas. Então isso torna o processo mais fácil. Porém, não é o determinante. Então ali também aqueles que trazem essa, vamos chamar de dificuldade, essa questão das habilidades acadêmicas, eles também vão ter ali a oportunidade de estar, né, trabalhando com os números, com as letras, porque nós temos alguns outros recursos na sala que vão facilitar, né, essa aprendizagem deles. A produção de mudas no viveiro municipal está a todo vapor. E assim, os jardins das cidades ganharão mais cores e beleza com a chegada da primavera. Em média, né, vamos dizer assim, de 80 a 90 mil mudas de plantas aqui. Entre plantas forrações, que são as flores, e as plantas ornamentais, né? Varia-se muito a parte de flor, por quê? Porque tem corredores, vamos dizer assim, que são maiores, tem mais canteiros na cidade. Aí a demanda é maior, a gente dá uma acelerada na semeadura das flores. Quando esses dois corredores estão cheios, a gente diminui a semeadura. A inserção desses meninos no mercado de trabalho, né? E no qual também eles ajudam a gente aqui no dia a dia, né? É uma mão de obra que a prefeitura, se fosse analisar, a gente não conseguiria contratar, né? Mas com esse projeto que tem com a APAI, ajuda o viveiro e ajuda os meninos também, né? Quem já passou pelas etapas do CIQP e estagiou no viveiro municipal, conta como é alcançar um novo objetivo. Sou estagiário lá do viveiro lá do Xangri-Lá, né, do estágio da APAI, né, e alcancei o objetivo, né, para ir pro mercado de trabalho, fiz tudo certinho lá, né, que tem que passar, tem umas regras, né, e aí nisso eu mostrei esforço, capacidade, né, de ir pro mercado, né, e hoje eu tô indo, fazendo um exame para o mercado de trabalho na empresa grande, né, que eu sempre quis, e seguir na vida, né? Importante parceria aí da APAI com a prefeitura, e realmente esses meninos fazem aí um trabalho maravilhoso. Parabéns aí às duas instituições. A Rede Mário Gatti está recebendo brinquedos novos para as crianças que estão passando por atendimento. Saiba como colaborar. Começou a 5ª edição da campanha Doe Alegria, Doe Brinquedos para crianças em atendimento na Rede Mário Gatti. É a campanha Doe Alegria, uma campanha de arrecadação de brinquedos para as crianças que estão internadas ou em atendimento nas unidades da Rede Mário Gatti. Essa campanha ela vai durar o mês inteiro, porque o objetivo é que as crianças, nesse mês, possam ser confortadas, né, acariciadas, porque estar num hospital, estar num atendimento hospitalizado não é fácil, né? Os brinquedos serão entregues em um momento muito especial. O momento da alta, né, da criança, mas é claro, se houver a movimentação de brinquedos, eu acredito que vai acontecer de uma forma bem natural. As crianças vão escolher os brinquedos que quiserem, a gente vai dar essa oportunidade para elas. E atenção, pessoal, os brinquedos doados em comemoração ao Dia das Crianças deverão ser novos. Nada como a criança receber algo, né, zerinho, a energia, o gostoso daquele brinquedo ser só dela, né?
especialmente para ela. É isso que a gente quer proporcionar para essas crianças, né? O ser especial que elas são, né? Mesmo estando internadas, ela merece e pode, né, ter algo especial para ela. Quais os tipos de brinquedos que podem ser doados? A gente pede preferencialmente que não sejam brinquedos muito pequenos, né, que elas possam ingerir, colocar, né, nos buraquinhos. Então, preferencialmente brinquedos, né, que não têm essa facilidade. A gente pede por faixa etária. É claro que a gente vai disponibilizar pela faixa etária para as crianças, porque aí fica mais adequado à idade dela. Para doar e fazer parte desse momento importante, é muito fácil. A doação ela é recebida aqui no prédio administrativo do Hospital Mário Gatti, no horário das 8 às 4 horas da tarde, horário, né, de segunda a sexta-feira. Tá? É fácil chegar até aqui, a gente tem aqui ao lado a oncologia, então que dá para parar com o carro, faz a descidinha rápida, desce, entrega, a gente fica aqui nesse andar térreo mesmo do prédio, então tudo para facilitar, para que a comunidade possa estar participando desse momento especial aí, de doar alegria para as nossas crianças. E a gente reforça aqui, se você tem um brinquedo novo, principalmente está chegando o Dia das Crianças, né, para fazer esse agrado àquelas que estão internadas na rede Mário Gatti. As doações acontecem na Avenida Faria Lima, 340, no Parque Itália, que é o local de humanização do Hospital Mário Gatti, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. E vamos lá, os campineiros elegeram por meio de votação na internet em 2007 as 7 maravilhas do município. Lembra que nós falamos sobre isso na sexta-feira? A gente continua com Você Sabia. Só que hoje nós vamos falar da Catedral Metropolitana, que foi também uma das escolhidas, um patrimônio tombado em 1988. É o maior edifício do mundo construído em taipa de pilão. São 4.000 metros quadrados. Seu público diário chega a 3.000 pessoas e é um dos pontos obrigatórios para os visitantes. Você sabia que Campinas tem as 7 maravilhas da cidade? No quadro de hoje, nós vamos conhecer a segunda maravilha eleita pela população campineira, que é a Catedral Nossa Senhora da Conceição. A catedral começou a ser construída em 6 de outubro de 1807, mas a obra foi concluída somente no dia 8 de dezembro de 1883. Dedicada a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Campinas, está localizada na Praça José Bonifácio, no centro da cidade. A catedral foi erguida em taipa de pilão, uma técnica tradicional dominante no século XIX em todo o território paulista. O nome catedral vem da palavra cátedra, que significa cadeira onde o bispo senta. Com o interior no estilo barroco e fachada neoclássica, a Catedral Metropolitana foi tombada em 1988. Seu altar-mor foi feito pelo escultor baiano Vitorino dos Anjos em cedro vermelho, com entalhes que representam períodos do Barroco e Rococó. Nós temos muitas curiosidades. Ela era da Irmandade do Santíssimo Sacramento e ela demorou 76 anos para ser construída. Na época, foi utilizado a técnica taipa de pilão, que seria o barro, as fezes de animais colocadas em formas de madeira e as colunas erguidas. Aqui nós temos várias datas que representam, como 1807, quando iniciou a construção, 1883, quando foi concluída e inaugurada a catedral, 1854, data importante da Arquidiocese de Campinas, e 1923, quando foi construída a cripta, onde são enterrados os principais membros da igreja, entre eles o Dom João Neri, que nós temos aqui um monumento à frente, né, onde os restos mortais dele estão na cripta. Aqui também acontece a lavagem da escadaria da catedral, que representa toda a luta
e resistência do negro, tá? Até porque aqui foi construído por escravizados. Nós temos, depois que veio Francisco Ramos de Azevedo, Bernardino de Sena, mas foi construído sim pelas mãos dos escravizados. Então a importância da lavagem da escadaria como símbolo, contra o preconceito, o racismo e a intolerância religiosa. Na fachada nós temos o pelicano, tá, que representa a Eucaristia. Por quê? O pelicano, ele faz um ferimento no seu próprio corpo e o filhote se alimenta do seu sangue. Então ele representa a Eucaristia. E a águia, que é a sabedoria. Nós temos os 4 evangelistas, na fachada dela, que é Mateus, Marcos, João e Lucas, São Pedro e São Paulo apóstolo. E no topo, os anjos do Apocalipse. Os lustres são franceses. E ao lado nós temos o Santíssimo, que foi construído depois, que tem imagens de crianças que foram filhos dos barões da época, então é uma curiosidade. Então tem muito mais, estou apresentando um pouquinho dessa maravilha. Uma outra curiosidade, o altar demora 9 anos para ser construído. Foi o baiano Vitoriano dos Anjos, ele trouxe 3 escultores da Bahia para concluir essa obra. Então é uma relíquia, um tesouro que pertence à cidade de Campinas. Hora de falar das eleições, porque a TV Câmara Campinas prepara uma cobertura e aí para o dia 6 de outubro, a gente lembra que é o pleito para prefeito e vereadores aqui na nossa cidade, quer dizer, no Brasil todo, em todas as cidades brasileiras. E a gente tem feito aqui reportagens a respeito do tema e agora combate a fake news, viu, gente? Porque, olha só, a Justiça Eleitoral faz alertas sobre golpes com e-mails falsos com convocação de mesários para as eleições. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo alerta para um golpe que tem usado o nome da Justiça Eleitoral para captar dados pessoais. A mensagem falsa enviada por e-mail notifica sobre a necessidade de acessar um link fraudulento, supostamente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para obter informações sobre a convocação de mesários e mesárias. Temos emitido alertas para e-mails falsos com convocação de mesário. Os bandidos atualmente eles estão atuando nessa parte da Justiça Eleitoral, se aproveitando desse momento, que a gente convoca eleitores para trabalhar como mesários, que a gente precisa se comunicar com os candidatos para se utilizarem de artifícios e enganar essas pessoas. Então a gente pede que as pessoas tomem cuidado, verifiquem a extensão dos e-mails para ver se corresponde com a da Justiça Eleitoral. É importante ressaltar que a gente não cobra por nenhum serviço que é prestado na Justiça Eleitoral. Então, em caso de dúvida, procure o cartório eleitoral, pode ser pelo telefone, use os meios oficiais para nos contactar. O TRE São Paulo faz a convocação pelo WhatsApp e e-mail, e na inviabilidade desses, mediante carta via Correios. A notificação do tribunal solicita que a pessoa confirme a convocação na página oficial do Tribunal Regional de São Paulo, incluindo o número do título eleitoral e um código enviado na mensagem. A convocação dos colaboradores para as eleições municipais de 2024 terminou no dia 7 de agosto. A Justiça Eleitoral Paulista convocou mais de 450 mil mesários.
No entanto, pode haver novas convocações caso seja necessária alguma substituição. Pode haver convocação em virtude de necessidade de substituição, então é bom que as pessoas fiquem atentas. Na dúvida, entrem em contato com o cartório eleitoral. Para evitar cair em golpes, o TRE São Paulo orienta que convocados e convocadas só façam a confirmação para as eleições acessando a área do mesário na página oficial do tribunal. No site do TRE e do TSE existe o canal do mesário. Por lá é possível a pessoa consultar. É uma maneira bastante simples e intuitiva. E mais informações sobre as eleições você confere no site tre-sp.jus.br. E saindo das notícias da metrópole, agora a gente vai falar do Legislativo, que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. E a gente abre falando sobre o mês Carlos Gomes, porque o Cine Câmara deste mês integra a programação do mês Carlos Gomes. Vamos conferir como foi? O mês de setembro é marcado pelas homenagens a Carlos Gomes, maestro campineiro, que teve sua história integrada à sessão do Cine Câmara, através da exibição da entrevista de Jorge Alves de Lima, historiador e presidente da Academia Campinense de Letras, ao programa Diálogo Nacional, que já publicou 4 obras sobre a vida do compositor. Eu mostro o Carlos Gomes como ser humano, não é a estátua, não é a música, não é nada, o ser humano, o homem. Você vê o caráter dele, era um homem de um coração maravilhoso. Ele só pensava em música, ele andava, as notas ficavam pululando na cabeça dele, ele parava e escrevia em qualquer lugarzinho do papel para não esquecer. Você entende? Foi uma coisa assim fantástica, né? E esse é o Carlos Gomes que eu procuro mostrar para o povo do Brasil, o ser humano. Carlos Gomes morreu aos 70 anos em Belém do Pará em 1896. Foi autor de óperas e dedicou a maior parte de sua produção musical a este gênero. Escreveu diversas canções que até hoje são reconhecidas. Para o coordenador do Cine Câmara, Sinésio, mediador do debate, é de extrema importância reconhecer um símbolo mundial da cidade. De muita importância para nós, Câmara Municipal, participarmos desse evento, dessa homenagem, e com uma figura ilustre, que é o Jorge Alves de Lima, e um especialista em Carlos Gomes. Ele é apaixonado, então é muito interessante para nós participar dos eventos do Carlos Gomes, do mês do Carlos Gomes, e dar continuidade a esse projeto de Cine Câmara, que eu considero também extremamente interessante, porque a gente está ainda retomando, porque já era um projeto anterior, mas retomando e caminhando. Importante fazer cada vez mais uma aproximação da Câmara com a população da cidade. A Câmara Municipal de Campinas realiza nesta segunda-feira a 53ª reunião ordinária e tem 8 projetos que devem ser analisados pelos vereadores. Entre as propostas está em análise final o projeto de lei que autoriza a doação de um imóvel do município localizado no bairro Casarão, próximo ao Shopping Iguatemi, para o estado de São Paulo. A doação da área de 4.500 metros quadrados, com valor de R$ 5.600.000, foi solicitada pela Polícia Militar à Prefeitura e atende a interesse público, uma vez que vai permitir que seja lá construída a sede da 2ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar do Interior, que atualmente ocupa um prédio no Jardim Santa Genebra. A sessão começa às 6 horas da tarde no plenário do Legislativo. E a gente lembra que nesse período, como a entrada do plenário está em obras, se você quiser acompanhar aqui todas as atividades que acontecem no plenário e no plenarinho, você entra pela Avenida da Saudade, 1004, no bairro Ponte Preta. E caso você não possa hoje vir pessoalmente para acompanhar a 53ª reunião ordinária, você acompanha a transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas.
Olha, a gente falou aqui do final de semana e jogando fora de casa, o Vôlei Renata venceu o terceiro jogo seguido. Olha só, o time campineiro foi até Santo André e venceu os donos da casa por 3-0. Pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o Vôlei Campinas conquistou a terceira vitória consecutiva na competição ao fazer 3-0 no Santo André na noite da última sexta-feira fora de casa, com parciais de 25-14, 25-13 e 25-18. O time de Bruninho, Adriano, Bruno Lima e companhia se impôs desde o começo, chegando a abrir uma diferença de 8 pontos. O Vôlei Renata seguiu administrando a diferença e venceu o primeiro set com uma vantagem de 11 pontos, 25-14. Já no segundo set, o time comandado pelo técnico Horácio de Leu manteve a vantagem e conseguiu controlar o jogo, abrindo 2-0. A parcial foi de 25-13. Já no terceiro set, o Vôlei Renata chegou a ficar atrás do marcador por 2 vezes, mas conseguiu se recuperar e de virada venceu pelo placar de 25-18, fechando a partida. Com o resultado, o Campinas se manteve entre os líderes ao lado de SESI Bauru, o único 100% até agora na competição, Guarulhos e Suzano. Olha, e Campinas volta a entrar então em quadra na quarta-feira, também fora de casa, às 8 horas da noite, contra o São José, lá em São José dos Campos, no Farmaconde Arena. Vamos falar agora de futebol. Pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta recebeu o Ituano em casa e foi goleada por 4-1. Na noite da última sexta-feira em Campinas, a Ponte Preta recebeu o Ituano no estádio Moisés Lucarelli pela 26ª rodada da Série B. A Macaca, em busca da vitória, viu os visitantes abrirem o placar logo no início do jogo, aos 4 minutos. Vinícius Paiva fez ótima jogada na esquerda, driblando 2 marcadores. Cruzou na área e Bruno Xavier marcou após rebote de finalização na trave de Tony Anderson. A resposta ponte pretana veio aos 14 minutos, quando Iago Dias aproveitou combinação entre Elvis e Gabriel Novaes para empatar a partida. Na sequência, o ritmo do jogo caiu, até que em bola parada a Macaca quase virou o placar em cabeçada de Edson depois de um escanteio. Ainda no primeiro tempo, o Ituano teve chance com Vinícius Paiva, que saiu de Joilson, invadiu a área e parou na defesa de Pedro Rocha aos 37 minutos. O time visitante pressionou, mas o duelo acabou indo empatado para o intervalo. No segundo tempo, o jogo continuou eletrizante. O Galo de Itu assustou logo aos 2 minutos, em cobrança de falta de Marcinho. Pedro Rocha pegou no contrapé. Os visitantes voltaram a ficar na frente aos 10 minutos, quando Bruno Xavier cruzou e Tony Anderson cabeceou 2-1 Ituano. Diante de uma Ponte Preta perdida em campo, o time do técnico Alberto Valentim não perdeu a chance de liquidar a fatura e Bruno Xavier, aproveitando os espaços deixados por uma desorganizada defesa alvinegra, marcou mais 2 vezes. Aos 23, Bruno Xavier foi lançado em velocidade e tocou na saída do goleiro para fazer o terceiro. E o quarto gol saiu aos 28 minutos. Tony Anderson fez ótimo giro em cima de Nilson e lançou Vinícius Paiva. O camisa 7 rolou para Bruno Xavier finalizar no canto para marcar o seu terceiro gol na partida e fechar a goleada. Ponte Preta 1, Ituano 4. Com a goleada tomada, a Ponte Preta sofreu a sua terceira derrota seguida em casa e o time do técnico Nelsinho Batista chegou a 7 jogos sem vencer. Agora a Macaca cai para a 15ª posição e fica apenas 1 ponto da Chapecoense, que abre o Z4. Bom, e na próxima quarta-feira, a Ponte Preta entra em campo lá em Maceió, no Rei Pelé, onde ela visita o CRB. O jogo vai ser às 6h30 da noite. E em um duelo direto contra o rebaixamento, o Guarani tomou virada e perdeu para o Paysandu por 2-1. Vamos conferir. Pela 26ª rodada, o Guarani foi enfrentar o Paysandu em confronto direto contra o rebaixamento, na tarde do último sábado na Curuzu, em Belém. Logo no começo da partida, o time da casa criou 2 grandes oportunidades. Aos 2 minutos, Elis recebeu pela esquerda e mandou para o gol, mas Vladimir espalmou a bola. Aos 9,
Kevin finalizou forte de fora da área e o goleiro fez nova intervenção. Após segurar os minutos iniciais, o Bugre abriu o placar. Pacheco recebeu o passe de Luan Dias e cruzou na área para Douglas balançar as redes aos 20 minutos. O Bugre administrou bem o resultado e por pouco não ampliou a vantagem na reta final da primeira etapa. No segundo tempo, com 1 minuto, Jean Dias, no primeiro toque da bola, empatou a partida para o Paysandu. A virada quase veio logo depois em finalização de primeira de Elis Garcia, mas Vladimir fechou o gol bugrino. O Paysandu passou à frente do placar aos 9 minutos. Após cruzamento na área, Douglas tentou cortar e a bola bateu no rosto de Kevin e entrou no gol, virando a partida. 2-1 Paysandu. Depois do gol sofrido, o Guarani tentou voltar para o jogo, mas não conseguiu empatar a partida. Com a derrota, o Bugre segue na lanterna da Série B com 21 pontos e permanecerá na zona de rebaixamento por pelo menos mais 3 rodadas. Olha, e tem jogo do Guarani amanhã aqui no estádio Brinco de Ouro, em que o Bugre recebe então o Mirassol. Vamos aguardar a partir das 9h30 da noite. Agora a gente vai falar sobre campeonato de futebol amador da Série Ouro. Você sabia que já está acontecendo esse campeonato aqui na nossa cidade? E a prefeitura divulgou neste domingo como estão aí os 32 times, são 32 equipes que foram inscritas na Série Ouro desse campeonato e nós já tivemos aí a terceira rodada. Vamos conferir agora aqui, olha, eu começo com o grupo A, nós tivemos jogos aí nesse fim de semana com os resultados que foram, né, que aconteceram desses jogos. A gente tem em primeiro lugar Meninos da VR, Bangu, Jardim do Lago e o Carlos Lourenço no grupo A. Já no grupo B, a gente tem aí a Vila Rica como primeira, Cafezinho segundo, Amigos terceiro e o Morro quarto colocado. No grupo C, a gente tem Parque Brasília em primeiro lugar, União CDHU, Bayer do Itajaí e 31 Novo Horizonte, já os 4 primeiros colocados. E o último grupo, que é o grupo D, nós temos aí também, vamos ver o grupo D, pedir para o pessoal colocar o grupo D, tá aí na tela, olha. Primeiro, Pureza, segundo, Acadêmicos, terceiro colocado desse grupo, CR, Flamengo e o quarto colocado, Vila Boa Vista. A gente lembra aí que a próxima rodada já acontece nos finais de semana e a gente vai acompanhando o futebol amador, que também aí enche as redes nos finais de semana. Vamos falar sobre educação, porque o professor de educação infantil tem um desempenho fundamental na formação completa da criança. Cabe a ele contribuir para que o aluno se desenvolva em sua totalidade. E é exatamente esse o tema de hoje do quadro De Olho na Educação. Bom, é isso aí, pessoal, De Olho na Educação. Hoje é um assunto muito importante, porque nós vamos falar sobre a importância do professor na educação infantil. Estou aqui com a Carolina Caprio, que é coordenadora pedagógica. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a gente. Tudo bom? Obrigada a você, André. É um prazer estar aqui dividindo a minha profissão e meu dia a dia com vocês. Bom, vamos lá, Carolina. Como fazer, evidentemente, para a primeira pergunta, né? Para capacitar aí o professor, porque é certamente um momento extremamente importante na vida do ser humano, que é a primeira infância, né? Com certeza, André. Nós temos uma preocupação muito grande nessa primeira infância, né? Nos primeiros anos de vida de uma criança. Essa base da educação, ela vai permear a vida toda desse ser humano, né? Então é na educação infantil que nós fazemos essa... para ser um professor de educação infantil, precisa de uma licenciatura, né? E nós trabalhamos com a formação continuada desses professores, né? Nós pedimos para que eles tragam assuntos relevantes do dia a dia, o que eles sentem de mais necessidade, dos desafios, das habilidades, para que eles estejam sempre engajados com essa formação corrente, né? Estar sempre voltados para a necessidade desta primeira infância. Então, todo mês nós fazemos um grupo de formação para que esses professores
estejam trazendo temas, abordando temas de real necessidade para essas crianças. Bom, e como que é lidar com... Porque é de 2 a 6 anos... Isso. Né? Como é lidar com crianças, como funciona essa parte, não é? De ensinar crianças com essa idade? Vamos começar com os mais novinhos, né? Principalmente aqueles que têm 2, 3 aninhos. Certo. Eu falo que o professor na educação infantil ele é diferente das outras fases, né? Aqui nós trabalhamos com um professor mediador. Ele é aquele professor que precisa estar mediando esse conhecimento e não apenas transmitindo um conteúdo que nós vemos em apostila, em material didático, vai muito além. É construção de valores, é a construção do social, é a parte do emocional, é estar entendendo o limite do amiguinho, né, até onde eu posso ir, respeitando, eu falo que seria do verde se todos gostassem do amarelo. Então, respeitar esse gosto do próximo, né? E é nessa rotina diária que o professor sentar num tanque de areia, no brinquedo e estar mediando esse conhecimento. De forma lúdica, eu falo, né? Esse conhecimento, ele se apropria, a criança se apropria muito desse conhecimento, desta forma do adulto, do professor mediando essa questão do conhecimento. Fica muito mais leve, muito mais tranquilo, deixa para se preocupar com a forma mais acadêmica, não que não tenha, né? Eu acho que essa parte do brincar e depois ir para a apostila e concretizar esse conhecimento é o mais importante. Não, isso que você falou faz todo sentido. O meu filho, inclusive, ele tem 4 aninhos, já faz judô. Daí eu perguntei para o professor, e aí, tal, ele já está aprendendo alguma coisa, a se defender e tudo mais. Ele falou, calma, não é o momento agora. Exato. É mais ou menos por aí no ensino também acadêmico. Né? Perfeito. Eu acho que nós temos uma ampla visão dessa construção desses valores, desses princípios, da solidariedade, da empatia. Eu falo que nós ensinamos as crianças, eu faço com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, né? Aceitar as crianças como elas são. O trabalho em equipe é muito interessante. Aqui nós temos alguns projetos que nós colocamos paralelo ao material didático da rede, né? Então, utilizamos da sabedoria igual você mencionou, né? Os jogos tradicionais, os jogos antigos, para trazer essa parte lúdica para complementar esses conceitos do apostila que nós utilizamos, né? Qual é o papel da família, Carol? Porque muita gente fala, não, a família deve, né, se envolver, outros falam, nem tanto, deixa mais para a escola. Como que é isso? Eu acho de fundamental importância. Eu acho que essa tríade, eu falo família, escola e o professor. Né? O professor ele é exemplo, né, André? Eu acho que o professor, ele acaba tendo até um comportamento, eu falo que as meninas adoram ser professora, brincar de professora, né? Mas ela tem essa imitação, ela tem essa projeção desse educador que, por ele mediar esse conhecimento, é de suma importância que ele seja capacitado para a faixa etária. Então, essa família sendo parceira, eu falo que a nossa parceria é colaborativa, respeitosa e da mesma linguagem, né? Não adianta a gente falar de uma forma na escola e a família ter um outro comportamento em casa. Então, para a gente é muito importante essa parceria. E nós temos muitas festas, muitos eventos na nossa escola que nós gostamos de trazer as famílias para perto da gente, né? Está acompanhando, importantíssimo. Acho que dentro do desenvolvimento humano, quanto mais pessoas preocupadas naquele bom desenvolvimento da criança, eu acho que o sucesso é muito maior. E é importante a família em casa, por exemplo, se notar alguma coisa diferente, avisar a escola? Com toda certeza. Ambos, né? Mesmo da escola, esse olhar do professor, mais uma das especialidades, mais uma das características e habilidades que o professor da educação infantil tem, é esse olhar individual de cada aluno. Temos uma sala heterogênea, onde pode ter várias questões, e eu acho importante esse olhar daqui para casa, quanto de casa para a escola. Então, essa parceria, se não houver essa comunicação, o prejudicado vai ser nosso aluno, né? Então, para nós aqui,
é importantíssimo a visão desse profissional, se tem alguma criança que esteja apresentando algum tipo, né, de dificuldade, seja tanto comportamental como na parte cognitiva, né, pedagógica, nós conseguimos estar trazendo a família, encaminhando, não somos profissionais da área, né, mas nós encaminhamos para algumas equipes que atendem multidisciplinar, na parte da fala, linguagem, tem a fono, né, então nós vamos encaminhando e trabalhando junto para melhor desenvolvimento daquela criança. Bom, nós estávamos conversando um pouquinho antes do quadro, da nossa, né, do nosso De Olho na Educação. A gente era a mesma geração. Então eu aproveito para te perguntar, as coisas no mundo evoluem, evidentemente. Qual a diferença da nossa época, principalmente quando a gente tinha essa idade, 2, 3, 4, 5, 6 anos, e hoje a criançada, no que diz respeito aí aos ensinamentos, ao método, enfim? Há um grande desenvolvimento, ainda bem. Falo com muita propriedade e sabedoria dentro, estou há 25 anos na educação. Nossa metodologia que você mencionou, na nossa época, tínhamos algumas vertentes dentro da metodologia educacional, principalmente na área de alfabetização e letramento, que nos traziam uma metodologia mais tradicional. Nós tínhamos uma cartilha, não sei se você se recorda, nós tínhamos uma cartilha onde a metodologia era mais sistematizada numa forma fechada, uma forma que a criança fazia por repetição, não era lúdico. Não tinha uma forma... Brincar ficava como uma... Em casa a gente brincava, a escola era um lugar... A quinta-feira é dia de parque, é dia de jogar bola. Exato, isso, né? Exato. Hoje ainda nós temos um dia do brinquedo, que nós permanecemos com esse dia do brinquedo, que é muito importante, pois a criança socializa naquele momento, né? E nós temos algumas metodologias que nos passam uma liberdade maior de trabalhar criatividade, habilidades e desafios. Aqui nós trabalhamos de uma forma com esses projetos que eu falei que nós intercalamos dentro do material pedagógico, o trabalho em equipe. Juntos somos melhores. Você tem uma habilidade de recorte, eu de colagem, o Pedro de pintura. Então, nesses trabalhos em equipe, um ajuda o outro, um socializa com o outro a sua habilidade. O seu desafio, nós vamos trabalhar juntos. Essa questão de socialização, a questão do empenho do amigo ser melhor em uma parte, o outro em outra, nos ajudando, a construção dessa parte pedagógica fica de uma forma prazerosa, porque existe frustração. Existe frustração. Temos que trabalhar com a frustração. Isso é fato. Mas eu acredito que as metodologias atuais, até mesmo dentro da BNCC, que são as metodologias ativas que nós chamamos, nos proporciona um leque maior de possibilidades de trabalharmos essa parte pedagógica de alfabetização de uma forma mais lúdica. Antes era um pouquinho mais engessado e tínhamos que fazer de uma forma mais repetitiva. Você citou aí a frustração, e isso é muito interessante o que você falou, Carol, porque de fato acontece, né? A gente vê às vezes as crianças ficando frustradas e tudo mais. Onde entra, não é, o papel do professor nessa situação para saber administrar tudo isso? Nós temos, no colégio, nós temos um trabalho em conjunto com a orientação pedagógica, que eu também acho de suma importância, esse trabalho da gestão corporativo e cooperativo. Nós temos o professor de sala de aula, nós temos os professores específicos. Os professores específicos, eu acho importante a gente depois comentar também sobre essa especificidade desse professor estar atuando dentro da educação infantil. E o orientador pedagógico, por exemplo, na nossa escola, ele abrange a parte comportamental. Então, ele é um braço da sala de aula, ele é uma ajuda para esse professor mediar algumas questões emocionais que estão a todo momento dentro de uma sala de aula, né? Eu acho que principalmente nos tempos de hoje. Com certeza, com certeza. Essa individualidade com o coletivo, então eu quero nesse momento, eu não sei fazer determinada situação. Respira, se acalma, estou aqui. Eu ainda tenho uma fala que eu falo para os meus pais,
nós indicamos e orientamos as famílias a sempre fazer com os filhos e não pelos filhos. Eu falo que eu estou com eles e não por eles. Porque daí nós falamos de autonomia, nós falamos de frustração. Você se frustrou porque você não conseguiu fazer uma atividade. Eu estou ao seu lado. Em que eu posso te ajudar? Estou aqui com você e não por você. Ele precisa aprender a fazer sozinho. Mas tem um adulto do lado que está acalmando, que está tranquilizando e que está junto dele, trabalhando emocional, trabalhando a persistência. Porque nós também temos um problema com a frustração hoje em dia, né? O adolescente, ele se frustra e ele para. Aí ele abandona essa situação de que eu não sei dessa... Então eu vou desistir. Então não pode desistir. A persistência leva ao sucesso, né? Então nós acreditamos que esse adulto, esse profissional da educação, e é desde a educação infantil, André, nós acreditamos que é nessa base, nessa construção desses valores, que segue uma vida adulta, que segue um adolescente com base, com persistência, e não desiste no primeiro embate, nessa primeira frustração. Então eu oriento muitos pais nessa questão. Essa minha frase vão encontrar sempre nas minhas reuniões. Faça com eles e não por eles. Isso é muito importante. Muito legal. Uma aula da Carolina aqui, né, pessoal? Muito interessante, bem bacana mesmo. O que mais aí para a galera que está em casa, suas considerações finais, porque passou rápido aqui o tempo. Eu sou uma profissional apaixonada pela educação infantil. Já fui para fundamental, mas eu volto sempre para o meu lugar, que tem um lugar cativo no meu coração. Eu acredito na primeira infância, nessa educação desses princípios, desses valores, a construção dessa criança, desse acolhimento, é o que eu procuro passar para a minha equipe, que é maravilhosa e que está a todo momento esperando essa criança no momento certo dela, nos desafios, nas habilidades, e estarmos juntos com eles nessa ideia de educá-los para a vida, né? Eu acho que é muito importante entendermos todas as questões de dificuldades, de desafios, estarmos juntos, proporcionando momentos de muitas alegrias, mas de firmeza dentro dessa área da educação. É onde nós plantamos, né, os valores para a vida adulta. Valeu, muito obrigado. Muito obrigada a você. Bom, é isso aí, pessoal. Eu sou o André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau. A região metropolitana de Campinas amanheceu sob céu encoberto e com chuvas isoladas. A previsão para esta terça-feira é de nebulosidade, variando entre o predomínio do sol e céu parcialmente nublado. Os ventos sopram com intensidade moderada de forte a longo, com rajadas ocasionais da ordem de 50 km por hora. E as temperaturas, vamos lá, a temperatura fica entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus nesta terça-feira, mas sem previsão de chuva. Então, hoje a chuvinha só deu essa refrescada, mas amanhã é que não tem. Vamos lá, hein, gente? O Câmara Notícia fica por aqui. A gente lembra que daqui a pouquinho, 1h, tem propaganda eleitoral. 6 horas tem reunião ordinária. Continue na programação da TV Câmara Campinas. Uma boa tarde.